Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um módulo, um módulo de prática, certo? De uma técnica de massagem. Então, a gente teve o primeiro módulo de técnica, que é o módulo de ventosa terapia, e agora nós estamos indo para o segundo módulo, que é massagem tuiná. Eu vou falar com vocês como se as aulas práticas já estivessem gravadas, porque já foram gravadas, né? E então eu já sei o que vai acontecer nas aulas práticas e vocês vão ter acesso a 3 vídeos. No primeiro vídeo, vocês vão aprender alguns movimentos básicos, né, da massagem para vocês treinarem já terem acesso a esses movimentos. Num segundo vídeo, vocês vão assistir uma sessão completa de massagem de 40 minutos apenas. Um vídeo gravado que eu fiz para vocês terem acesso a essa sessão completa. Nessa sessão eu coloquei alguns exercícios complementares, como a ventosa terapia e as pedras quentes, que vocês ainda vão estudar no final. E também aí a videoaula, né, com todos os procedimentos da tuiná, passo a passo, né, dando sequência aí por onde começa e por onde termina então a massagem, tá certo? Vocês então vão aprender nessa aula a questão teórica da massagem tuiná, que tem a ver com a medicina tradicional chinesa. Se vocês ainda não sabem, a medicina tradicional chinesa tem como uma das técnicas de atuação a massagem tuiná, tá certo? Então, uma dessas técnicas, que é a tuiná, tem como base de atuação utilizar a movimentação da energia corporal para tratar problemas de saúde, né? Para a medicina tradicional chinesa, a nossa saúde está baseada no circuito de energia do nosso corpo, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a medicina tradicional chinesa antes e sobre a tuiná depois, para depois a gente partir aí para os movimentos. Bem, então nessa proposta nós vamos estudar aqui a medicina tradicional chinesa, né? O que é a medicina tradicional chinesa? A medicina tradicional chinesa basicamente utiliza uma ideia, uma filosofia de que a vida e a saúde está ligada à energia. Então, os chineses acreditam que a vida e a saúde estão relacionadas diretamente ao fluxo de energia pelo corpo, que esse fluxo de energia é chamado de Qi. A doença se manifesta quando a energia está bloqueada. Não só bloqueada, mas quando está intensificada ou enfraquecida. Então, se a energia está fraca, nós temos uma deficiência. Se a energia está intensificada, nós temos um excesso, né? E se está bloqueada, é uma ausência total de energia. Então, a medicina tradicional chinesa se fundamenta numa estrutura teórica sistemática, ou seja, de todo o corpo, abrangente, de natureza filosófica. Inclui entre os seus princípios alguns estudos, né? Por exemplo, o estudo da relação do Yin e do Yang, que vocês estão visualizando aqui ao lado da minha tela, da teoria dos 5 elementos e também do sistema de circulação de energia através dos meridianos do corpo. Bom, a primeira ideia é vocês entenderem o que é Yin e o que é Yang, tá certo? Então, esse Yin e Yang que está em constante movimento, você imagina esse círculo em constante movimento, é um equilíbrio, né? Dentro do Yin, nós temos uma pequena esfera branca do Yang, e dentro do Yang nós temos uma pequena esfera escura que é do Yin. Então, o Yin e Yang tem essa representação desse círculo. Inclusive tem algumas imagens aí que é 2 peixinhos se movendo num círculo interminável, né? Então, o que representa o Yin e o que representa o Yang? O Yin é o escuro, o feminino, a terra, a noite, a lua,
o frio e o vazio. E o yang é o claro, ou seja, o dia, o masculino, o céu, o sol, o calor e o que está cheio. Então, o equilíbrio entre essas duas coisas, nós temos tudo isso no nosso corpo. Né? O frio e o calor, o feminino e o masculino, os homens têm e a mulher tem, o vazio e o cheio, a terra e o céu, o escuro e o claro, a lua e o sol, tudo isso equilibra o nosso corpo, certo? Então o yin e o yang têm essa filosofia. Então essa filosofia ajuda, né, a manter o equilíbrio do corpo. Então pensa que o yin e o yang é como se fosse um motor que movimenta toda a energia no nosso corpo. Então se eu tenho um excesso de frio, por exemplo, de umidade, eu estou com excesso de yin, certo? E esse excesso de yin, ele pode causar doenças no meu corpo. Por exemplo, doenças do movimento da face, doenças musculares, por exemplo, como tiques, né? São doenças que normalmente estão relacionadas ao excesso de umidade e o excesso de frio no corpo. É indicado, inclusive, que essas pessoas não tomem vento na nuca, porque isso aumenta a umidade e o frio do corpo, ocasionando aí mais espasmos musculares na face. Então, essa é um dos exemplos que eu estou citando. Depois vocês podem se aprofundar a isso. Tá? Quando vocês forem estudar acupuntura, nós vamos ter em breve um curso de acupuntura aqui no Massoterapia Cuidado, e vocês vão estudar essas doenças, esses protocolos, mas por enquanto tentem absorver esses conteúdos de maneira bastante superficial, tá certo? Então, o desequilíbrio das energias Yin e Yang produz consequências para o homem e para a natureza, e a morte significa o cessar da energia. Então, quando a gente morre, a nossa energia cessa, tá certo? Então, o Qi, ou Qi, também chamado assim, é a energia de vida, energia vital. É a força criadora que produz a vida. Provém do Tao sobre a forma da energia Qi, ou seja, provém do sopro. Daí também nós temos uma questão ocidental que algumas religiões entendem como o sopro de vida. Né? Deus deu o sopro de vida para o Adão e para a Eva. E aí, então, o sopro é o que dá a vida, é a energia, tá certo? Por isso que, né, nessa respiração, quando nós respiramos mais lentamente, mais profundamente, nós nos acalmamos, nosso corpo entra no equilíbrio, porque estamos respirando, trazendo mais energia, mais equilíbrio para o nosso corpo, equilibrando por meio da respiração o funcionamento, a rotatividade do Yin e do Yang na movimentação energética do corpo. Então vocês estão entendendo que eu estou falando tudo isso de uma maneira bastante superficial. Eu não vou explicar por que a energia gira, por que o Yin e o Yang está girando, onde que o Yin e o Yang está girando no corpo. Estou explicando para vocês que essa é a filosofia, tá bom? Por trás da massagem Tuiná, tá certo? Então hoje nós vamos focar na massagem Tuiná, beleza? Então nós temos aí, além dessa teoria, a teoria dos 5 elementos, que também é uma teoria da medicina tradicional chinesa. O fogo, a madeira, a terra, a água e o metal. E vocês estão vendo nesse gráfico aqui ao lado da tela que um elemento gera outro elemento, tá certo? Então vocês podem ver que a madeira gera o fogo, né? Porque se você coloca fogo na madeira, ela expande o fogo, né? O fogo gera a terra, porque o fogo queima as coisas e transforma as coisas em terra, né? A terra, quando solidificada em rocha, se transforma em metal, ou seja, gera um elemento metal. E do metal verte a água. Então, o metal verte água, porque quando chove é um canal de água. Vocês entram numa gruta, vocês veem que lá tem as estalactites que ficam
correndo água daquilo lá, eles entendem que o metal gera a água. Eles que eu falo são os chineses, tá? E a água gera madeira. Quando você planta uma plantinha, você rega, vai nascer uma plantinha que dá madeira. Então, uma coisa gera a outra num ciclo interminável. Do mesmo jeito que uma coisa bloqueia a outra, né? Então, a madeira bloqueia a terra bloqueia a água bloqueia o fogo, porque a água apaga o fogo, e o fogo bloqueia o metal, porque o fogo derrete o metal. E o metal bloqueia a madeira. Então nós temos aí um ciclo de bloqueio e um ciclo de geração. Então uma coisa gera outra e um elemento bloqueia o outro. Qual é a relação dessas duas coisas com o yin e o yang? Nós não temos a ideia de que o yin é o escuro, é a noite, de que o yin é a energia da calma, da tranquilidade, do feminino, e que o yang é a energia do sol, do dia, do calor, do masculino. Então, quando nós temos essas duas energias em funcionamento, a teoria dos elementos se casa com a teoria do yin e do yang nessa questão do equilíbrio. Então, nós estamos equilibrando o nosso corpo por meio dessas energias, tá certo? Então, se eu tenho um excesso de umidade, correto? A minha água está bloqueando o meu fogo, correto? O nosso corpo tem água, então eu está bloqueando o meu calor, não é? E o que é a água no yin e o yang? A água está dentro do yin, umidade, vento, frio, noite. E o calor, que é o fogo, está dentro de qual elemento? Do yang. Por quê? Porque é o sol, o dia, o quente, né? Então, uma coisa está ligada à outra, tá certo? E aí nós vamos ter a teoria dos 5 elementos se casando com a teoria dos meridianos, tá certo? E aí nós já vamos, então, estudar o que é meridiano. Bom, meridiano é um canal de energia. Vamos supor que eu tenho um canal de energia que inicia aqui no topo da minha cabeça, que desce pela minha testa, que dá a volta no meu olho, desce pelo rosto, vem até o queixo, e desce e vem até o coração, e daí vai para o braço e vem até a ponta do meu dedo. Então, esse é um canal por onde circula determinada energia. Eu estou apenas dando um exemplo, tá certo? Esse canal ele é utilizado na acupuntura, porque ao longo desses canais nós temos pontos de estímulo que servem, de acordo com a teoria dos 5 elementos, para estimular um elemento que gera outro elemento ou bloquear um elemento que bloqueia outro elemento. Vamos supor, cada elemento, eu vou colocar uma imagem para vocês aqui, que é assim, cada elemento, certo, tem uma correspondência, né, dentro eu vou encontrar essa imagem aqui. Cada elemento tem uma correspondência dentro dos órgãos, né? Estou aqui olhando assim para dar aula para vocês, então não se preocupem aí com isso. Então aqui ó, nós temos, vou deixar aqui essa imagem para vocês, tá certo? Nós temos aqui o elemento fogo, certo? Que corresponde ao coração, ao intestino delgado, ao amargo, à alegria, à fala. Então, se nós estamos com deficiência nesses elementos, nós estamos com falta de fogo no espírito, ou seja, nossa energia está mais yin do que yang. Vocês estão entendendo que tudo isso é casado? É meio complicado de entender agora, mas isso depois fica bem fácil de compreender, tá certo? Então aqui ó, o fogo é responsável pelo coração,
pelo intestino delgado, pela língua, pelo sistema vascular, pela nossa alegria a nível de emoção e pelo nosso riso. Então, o fogo tem isso. Eu estou com, por exemplo, sem alegria, sem riso, o meu sistema vascular, meu coração está bombeando o sangue muito lentamente, eu estou triste, o meu intestino não está funcionando corretamente, eu estou com falta. Então aí vocês vão perceber no paciente de vocês que ele está com falta de fogo. O que eu falei para vocês que gera o fogo? Vamos lá novamente, então eu vou colocar aqui a imagem para vocês, né? O que é que gera o fogo? O que gera o fogo é madeira. Então, e o que é que bloqueia o fogo? É a umidade, a água. Então eu vou localizar, se eu fosse estudar acupuntura agora, os meus pontos, as minhas agulhas de acupuntura, eu ia colocar em pontos que bloqueiam a energia da água, do meridiano responsável pela água, né? E eu ia estimular pontos do meridiano que tem ligação com o meridiano da madeira, tá certo? Então, quais são os meus meridianos? Se eu não tenho a correspondência dos meus elementos, e isso eu estou mostrando para vocês agora, então eu tenho ali, olha lá, madeira corresponde a fígado, à vesícula biliar, aos olhos, ao tendão, a emoção é a emoção da raiva, que está escrito zanga, e o som é o som do grito, né? Depois eu tenho o elemento fogo, que é o coração, o intestino delgado, a língua, o sistema vascular, a alegria e o riso. Depois eu tenho o elemento terra, que é o baço pâncreas, o estômago, a boca, os músculos, o pensamento e o canto. Depois o elemento metal, o pulmão, o intestino grosso, o nariz, a pele, os pelos, a preocupação e o choro. E aí, por fim, nós temos o elemento água, que está ligado aos rins, à bexiga, aos ouvidos, aos ossos, ao medo e ao gemido. Então, quando nós temos nessa avaliação um paciente que se queixa, então nós temos aqui todas as correspondências dos elementos com os nossos órgãos. E aí, vocês vão ver, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês agora, aqui ao meu lado, dos meridianos principais, certo? Então, o pulmão, o intestino grosso, o estômago, o baço pâncreas, coração, intestino delgado, bexiga, rins, pericárdio, triplo aquecedor, que está localizado na região do ventre, que é o que movimenta a energia do nosso corpo, vesícula biliar e fígado. Esses são os principais meridianos de energia do corpo, certo? Então, se eu estou com um problema, olha ali, vocês estão vendo que a polaridade, o pulmão representa o yin. Por quê? Porque é ar, porque é vento, porque é úmido, porque é frio, né? Então, digamos que eu esteja com uma deficiência no pulmão. O que é que eu vou... A qual elemento corresponde o pulmão, certo? O pulmão corresponde ao elemento metal. Então, eu estou com uma deficiência de metal. Se vocês olharem naquela teoria dos elementos, vocês vão perceber que o que é o metal? O metal é gerado pela terra e é controlado pelo fogo, não é? Então, se eu estou com uma deficiência de metal, o que eu quero? Eu quero estimular o metal. Então, eu não vou tratar o meridiano do metal. Eu não vou tratar o meridiano do pulmão. Vocês estão entendendo isso? Eu vou tratar o meridiano correspondente ao da Terra. E aí, qual é o meridiano correspondente ao da Terra? É o baço pâncreas. Então, é o estômago, né? Então, nós vamos ver lá. O meridiano tem o meridiano do baço pâncreas e do estômago. E nós vamos utilizar, olha, vocês estão vendo que ele tem ali 45 pontos no estômago e 21 pontos no baço pâncreas. Nós vamos utilizar esses pontos, tanto do estômago quanto do baço pâncreas, para quê? Para estimular a energia do pulmão, que corresponde ao elemento metal. Então, estimulando a energia do pulmão, eu tenho um controle, né?
uma equalização, um equilíbrio da energia daquele elemento, daquele problema, daquela pessoa. Então, uma pessoa que tem asma, eu não vou tratar a asma aplicando os pontos sobre os pontos do pulmão, do meridiano do pulmão. Eu vou tratar, como é uma deficiência, eu vou estimular os pontos do estômago, do meridiano do estômago e do meridiano baço pâncreas. Para quê? Para estimular o do coração. Então é tudo ligado num fluxo de energia. Então eu encontro o erro da energia aprendendo como funciona a teoria dos 5 elementos e também como funciona. A pessoa está com deficiência ou está com excesso? A pessoa está com umidade ou está com calor, com seco? A pessoa está com noite ou a pessoa está com dia? Como que eu entendo isso? Através da teoria do Yin e do Yang. Então, todas as 3 teorias, Yin e Yang, os 5 elementos e a teoria dos meridianos, elas são casadas. E para entender como fazer o tratamento, isso para dentro de acupuntura, vocês precisam entender o restante, tá certo? Então, a ordem do fluxo de energia do corpo, eu vou falar isso, é importante para tuinar, né? A energia percorre os meridianos por uma ordem específica, tá? Como estão classificados, assim, pulmão, intestino grosso, estômago, né? Também existe um sentido determinado em relação às divisões do corpo, cabeça, tronco e membros. Na acupuntura, o fluxo de energia segue os seguintes sentidos: do tronco para as mãos, das mãos retorna para a cabeça, da cabeça para os pés e dos pés para o tronco. Então a energia está circulando do tronco para as mãos, das mãos para a cabeça, da cabeça para os pés e dos pés para o tronco. É uma energia circulando, tá certo? Então esse é o fluxo energético, tá bom? Então a medicina tradicional chinesa procura aliviar estes desequilíbrios, ajustando a circulação do Qi, tá certo, pessoal? Então eu não vou falar para vocês de diagnóstico, porque vocês não vão realizar diagnóstico, vocês vão ouvir o paciente de vocês. E esse paciente vai, eu estou com dor muscular, eu estou me sentindo muito cansado, eu estou me sentindo muito triste, eu estou me sentindo deprimido. A Tuiná não trabalha com pontos, ela trabalha com equilíbrio do corpo todo. Então eu vou equilibrar o corpo do meu paciente para ele se sentir bem. Tá certo? Mas quais são as outras técnicas da medicina tradicional chinesa? Bom, nós temos a Tuiná, a primeira das técnicas, a mais antiga, inclusive, a acupuntura, a moxa bustão, que é a moxa onde a gente coloca um bastão com ervas quentes na pele da pessoa, o calor faz o tratamento, a ventosa terapia, que vocês já tiveram a aula, né? A fitoterapia chinesa, a terapia alimentar, né? E as práticas físicas, que também trabalham aí, alguns exercícios físicos trabalham com a energia do Qi, no caso do Tai Chi Chuan, que é um estilo de luta que trabalha também com essa questão da energia. Então esses são os métodos de tratamento da medicina tradicional chinesa. Também tem exercício físico aí como método de tratamento, tá? Então vocês vão entender agora, né, que a medicina tradicional chinesa também tem técnicas de massagem. Depois nós vamos aprender na aula de Shiatsu que o Shiatsu utiliza aqueles meridianos, utiliza os pontos dos meridianos. Então nós vamos aprender os pontos dos meridianos para poder saber onde eu vou pressionar os meus dedos. Mas o Shiatsu, assim como a Tuiná, também não vai pressionar o dedo somente no ponto onde eu quero tratar, né? O Shiatsu vai fazer uma massagem no corpo todo, equilibrando todo o sistema energético da pessoa. Mas por enquanto, então, nós vamos para a massagem Tuiná. E qual é essa massagem? Bom, a Tuiná é uma técnica de massagem que significa amassar e puxar.
Vocês vão ver numa aula, numa das aulas teóricas, na primeira aula teórica, eu falei que tuinar significa empurrar e puxar. Por quê? A palavra tui é empurrar em chinês e na é puxar. E aí isso se liga muito à questão do yin e yang. É empurrar e puxar, empurrar e puxar, empurrar e puxar. Sempre neste equilíbrio, tá certo? Também se vocês repararem no movimento da água no mar, empurrar e puxar. Empurrar, tudo é um equilíbrio, o universo está em equilíbrio. Então, a técnica de tuinar significa empurrar e puxar, ou em algumas traduções, amassar e puxar, tá certo? Mas esse amassamento nada mais é do que empurrar. Então, depende muito aí da tradução de vocês. As duas traduções estão corretas, tá bom? A tuinar, então, é parte essencial da medicina tradicional chinesa, e procura, através de massagens, desbloquear a circulação de energia, assim como estimular os pontos situados aos longos dos trajetos dos canais energéticos, chamados de meridianos, que foi o que nós estudamos. Quais são os efeitos da tuinar? Equilibrar a função dos órgãos. Então, se eu vou tratar o corpo todo do meu paciente, eu estou equilibrando todo o corpo do paciente com massagem tuinar, tá certo? É uma massagem que promove o equilíbrio, né? Então, a tuinar tem por objetivo equilibrar o fluxo de energia do nosso organismo, né? Alargar o seu fluir, abrir o caminho de circulação para a energia corporal, né? Caso esteja em quantidade reduzida, e eliminá-la ou reduzi-la caso essa energia esteja em excesso, né? Então, a tuinar serve para tratar esses problemas corporais, né, esses problemas dos órgãos, e tem como benefícios o reequilíbrio energético e sanguíneo, estimulando a circulação sanguínea, a maior rapidez na resolução de patologias, de doenças, tá bom? De caráter osteotendino-muscular. O que é isso? Doenças dos ossos, doenças dos tendões, como as tendinites, e doenças musculares. Mas também doenças dos ossos. Por que a massagem trata doenças dos ossos? Porque ao estimular a circulação sanguínea, os nossos ossos também são irrigados e também recebem as proteínas e as vitaminas levadas pela corrente sanguínea. Então, nossos ossos também são fortalecidos com a prática frequente de massagem. A pessoa não vai fazer massagem uma vez no ano com artrite e vai sair da massagem boa, né? Ela vai fazer um tratamento sequencial para reduzir o efeito da artrite no corpo dela. Então, depende aí da consciência da pessoa. É muito importante que isso seja explicado para a pessoa que você vai atender, tá? Então, tendinites também e problemas aí musculares, principalmente, que é o que mais a gente atende, tá certo? Melhoria de funcionamento dos órgãos internos. Quais são essas melhorias de funcionamento dos órgãos internos? Nós não acabamos de falar que, se estamos com deficiência, nós vamos estimular. Se estamos com excesso, nós vamos reduzir. Nós vamos equilibrar o funcionamento dos órgãos do nosso corpo através da medicina tradicional chinesa e da prática de massagem tuinar. Tá bom? O tratamento de rupturas musculares recentes. Então, a pessoa foi para a academia, está com o corpo todo dolorido, rompeu as estruturas musculares. A massagem tuinar vai fazer o relaxamento dessa região. E também é uma massagem que é muito relaxante, tá? Vocês vão ver na técnica, quando vocês fazem. Lógico que comigo ali, o meu modelo ali estava cochilando na massagem comigo falando, né? Então é uma massagem bastante relaxante, é uma massagem bastante usada para combater o estresse, a ansiedade e a depressão, tá bom? Então, a massagem pode ser usada em qualquer pessoa, de qualquer idade, inclusive crianças. Tá bom, pessoal? Vocês podem atender crianças
na massagem Tuiná. Lógico que crianças aí não vai atender, né? Um bebezinho até 3, 4 anos de idade é indicado aí daí para frente, tá bom? Então, quais são as contraindicações de fazer massagem? Bom, as contraindicações são contraindicações para qualquer massagem, né? Para qualquer prática de massagem. Pessoas que podem se prejudicar fazendo uma massagem, seja a Tuiná, Shiatsu, a massagem sueca, reflexologia podal. Qualquer pessoa que pode se prejudicar não pode fazer a massagem Tuiná também. E quais são essas contraindicações? Não pode ter febre, não pode ter infecções, não pode ter problemas cardíacos descontrolados ou a pressão arterial descontrolada, porque a massagem mexe com o sistema circulatório. Então, se eu não tiver esses cuidados, eu posso prejudicar o quadro da pessoa ao invés de ajudar. Não é ideal que a pessoa tenha ingerido bebidas alcoólicas antes da massagem, tá certo? E não pode estar grávida. Às vezes a pessoa não sabe que está grávida e vai fazer massagem. Então, não é importante vocês avisarem, né? Mandar essas contraindicações pro paciente de vocês, tá certo? Se possuir alguma ferida, micose na pele, deve notificar o massoterapeuta. Isso é importante para a segurança de vocês, tá bom? Assim como se a pessoa realizou alguma cirurgia recente. Já aconteceu comigo de atender uma pessoa que tinha feito uma cirurgia no estômago e eu tive que não realizar procedimentos na região da barriga para não prejudicar, não abrir pontos da cirurgia, né? Então a massagem pós-cirúrgica para essa pessoa foi feita com a autorização do médico e eu realizei a massagem somente em algumas regiões do corpo para a pessoa relaxar muscularmente, de ficar muito tempo parado, em repouso, né? Fica com contraturas musculares, dores musculares no corpo todo. Pessoal, então, sobre a massagem Tuiná, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tá? Eu vou deixar aqui embaixo aqui no site alguns textos complementares para vocês lerem e também um texto que indica passo a passo da massagem Tuiná que eu quero que vocês assistam, bem como as aulas práticas que estão aqui. E também vou deixar um texto explicando a história da massagem Tuiná, como a massagem Tuiná é usada, quais são as bases teóricas, né? Quais são os estudos científicos que comprovam a eficácia da massagem Tuiná. Todos esses textos, que são textos complementares do curso, podem cair na prova final de vocês. Tá certo? A prova final, vou lembrar novamente, a prova final é obrigatória para emitir o certificado de vocês. Se vocês não fizerem a prova e não acertarem pelo menos 70% da prova, eu não posso dar o certificado para vocês, tá bom, pessoal? Então é importante que vocês façam a avaliação, leiam os textos e estudem os textos, tá? O meu intuito não é que vocês se prejudiquem com a avaliação, mas que aprendam ainda mais. É por isso que vocês podem responder as perguntas da avaliação olhando os textos, aprendendo, estudando, pesquisando, tá certo? Mas é bom que vocês leiam o texto, estudem o texto, porque o texto, a teoria também é tão importante quanto a prática na prática da massoterapia, tá bom? Então é isso, desejo boas aulas práticas, bons estudos práticos e nos vemos no próximo domingo no módulo de reflexologia podal, tá certo? Bons estudos a todos vocês e tenham uma boa semana.